você está sendo o nosso primeiro convidado. Tô me sentindo muito honrado, sério mesmo, cara. Que honra, hein? É honra minha. Sério Eu mesmo. sou primeiríssimo. Eu tô me sentindo muito honrado. Caraca. Igor, eu tô me sentindo muito honrado Que top, desse cara ser o nosso primeiro convidado do Palha A honra é minha, Podcast. irmão. Palmas, palmas e palmas e palmas. Palmas e palmas. Quem é Rafael? Fisioterapeuta, apaixonado por música, livro e games. Mesmo, Rafael? Basicamente eu não sabia desse livro não, cara. E eu, mulher, se você chegar... Agora tá tudo na casa da minha mãe, né? Que eu casei. Chegar no meu quarto e todo lugar é livro pra tudo quanto é lado. De fantasia, história, viciado em leitura. Caraca, Sempre Rafael, gostei legal, muito cara. de ler. Então, tipo assim, não é à toa que você coleciona bastante experiência, né? Bastante conteúdo, né? Para estar resolvendo as coisas, as questões. Rafael, como que você surgiu esse interesse aí pela fisioterapia? O que te fez encantar? Porque a gente vê, cara, que você é um cara apaixonado pela profissão, cara. Se tivesse que fazer outra graduação, eu até brinco, porque eu faria de novo a fisioterapia. Porque desde os meus primeiros períodos, eu ia só me encantando cada vez mais com o relato, história dos professores mesmo, as matérias, sou apaixonado em anatomia. Tanto que eu lembro até hoje da minha turma de 90 cabeça, eu fui o primeiro, fazia questão, pelo gosto mesmo. Eu pedi pro meu pai parcelou em 1000 vezes o livrão de anatomia, o Néter. Então eu era o único da sala de 90 cabeças que era muito aluno no primeiro período. Já chegava com aquele livrão assim, eu ficava todo dia folheando o livro. E tá comigo até hoje. Quem chega no meu consultório, eu te mostrei lá. Sim. Tá um Néter lá em cima da mesa, que é o meu livro de cabeceira. Então é uma paixão mesmo. E assim, cara, a educação, né? A educação, inclusive, a gente tem um parceiro aqui, a Unifecaf. A Unifecaf, quem o nosso amigo Alexandre, da Unifecaf. Um abraço aí, Alexandre. Conhece, Alexandre? Ah, tu conhece, né? Inclusive é meu paciente aí, ó. Você faz propaganda minha, eu tô fazendo sua. Galera, pode ir pra Unifecaf, tá? Todo Alexandre que eu conheço é gente boa, esse aqui não é diferente. Cara, o Alexandre, ele me deu um super descontaço, cara. Eu sei um pouco da tua história, se você se sentir à vontade, cara, de contar um pouco, assim, como você saiu, da onde você tá saindo, né, da onde você saiu, o que a educação fez com você. Mas o Alexandre, ele mostrou para mim que foi possível realizar o sonho da graduação. Eu estou fazendo educação física, né? Inclusive você também está me dando a oportunidade lá de atender os pacientes de Pilates. O Igor é o nosso aluno lá, né? Nosso aluno. E é isso aí. Você que está buscando uma graduação 100% online, digital e que não perde nada para o presencial, é a sua oportunidade aqui, tá? Unifecaf do nosso amigo Alexandre, que mais uma vez está acreditando no nosso projeto aqui do Palhas Podcast. Alexandre, obrigado Unifecaf. Mas o Rafael, o que a educação assim fez na sua vida? Você sente a vontade de falar um pouco em relação assim à sua família, se seu pai é formado, se a sua mãe é formada, como é que é assim? Então lá em casa é aquilo, todos os meus irmãos são formados, todos. Meus pais fizeram questão. Mas eles são formados, seus pais? De entregar educação pra gente. Estamos chegando aí. Tá. O que acontece? Meu pai é caminhoneiro, fui caminhoneiro a vida toda e minha mãe é costureira. E eles sempre tiveram isso, eles sempre deram uma educação muito boa pra gente, de princípios e valores, e eles sempre fizeram questão com que todos os filhos fossem formados, tivessem uma graduação. Então nisso, meus pais cumpriram o papel deles, entregou a educação pra gente. E em questão de graduação,
cada filho ficou livre para escolher o que queria. Eles nunca forçaram nada pra gente. Legal, legal. E qual foi a... E por que você despertou fazer fisioterapia, o Rafael? O que acontece? Por duas situações. Primeiro, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai vivia com um problema na coluna, vivia ferradaço da coluna. Aí ia sempre um fisioterapeuta lá em casa, que inclusive ele atende até hoje em Paraíba do Sul, na região. Gustavo Alonso, se você assistir, Gustavo um abração Alonso. aí, meu amigo. Excelente profissional, excelente fisioterapeuta, eu recomendo, tá? Graças a ele também que brotou uma chaminha aqui no meu coração pela fisioterapia. E a segunda situação foi quando eu tinha uns 16, 17 anos, que minha mãe participou de um evento de ciclismo com meu pai, percurso que teve na cidade. Aí nesse percurso ela caiu em cima do braço, ela quebrou o braço, aí teve que fazer fisioterapia. Os médicos falaram que ela não ia recuperar o movimento. Aí o fisioterapeuta não. Eu gosto de falar o seguinte, que o fisioterapeuta é um profissional que te entrega uma nova vida. Porque enquanto os outros profissionais falam, não tem mais jeito, você vai ficar de cadeira de rodas por conta da sua hérnia de disco, seu problema, você não vai mais fazer esse movimento, você não vai mais poder trabalhar. O fisioterapeuta é sempre o oposto de tudo. Ele fala, não, você consegue sim, a gente vai adaptar. Você não consegue ser bom do braço esquerdo, a gente vai transformar o seu braço direito tão bom, que você vai ficar independente do esquerdo. E assim é. Então, quando eu via que os outros profissionais sempre falavam que minha mãe ia perder o movimento do braço, e na fisioterapia ela seguiu o contrário, foi resiliente, fazendo musculação. Hoje ela continua trabalhando, mexe com costura, com planta, capina, faz tudo e não tem limitação nenhuma no braço. Quem vê ela não diz que ela já fraturou o braço. Caramba, legal, cara. Então isso também me despertou ainda mais pela fisioterapia. E Rafael, assim, quando você entrou para fisioterapia, você já sabia qual área da fisioterapia você ia trabalhar? Aí não. Durante a graduação, cada área que a gente vê, exemplo, quando via fisioterapia esportiva, naquele semestre fala, pô, quero ser fisioterapeuta esportivo do Flamengo, tá lá cuidando do meu time. Aí quando via fisioterapia ortopédica, pô, dava até vontade de trabalhar só com os caras que sofreu trauma pós-cirurgia. Aí o que acontece? Eu fui decidir mesmo, quase no finalzinho da graduação. Que aí sempre, todos os anos na graduação tinha palestra, tinha vários eventos das áreas da fisioterapia. Aí que eu vi o de quiropraxia, eu achei maneiro, a filosofia de tratamento. A quiropraxia que fala? Isso. Ela é da fisioterapia? Sim. Eu achei que era da massagista, essas coisas, cara. O que acontece? No Brasil, infelizmente, ocorre de massoterapeuta ou outros profissionais de outras áreas ficar fazendo um cursinho de quiropraxia aos finais de semana. Não é regularizado, o cara não tem uma base em anatomia, biomecânica, cinesiologia. O que eu falo? Se é para liberar para outros profissionais, não faz sentido você liberar para massoterapeuta, porque não é graduado, não é um bacharel. Então faria mais sentido, exemplo, então libera para um educador físico, que ele tem conhecimento básico em anatomia, biomecânica, cinesiologia. No Brasil, só é regularizada a quiropraxia para o fisioterapeuta, porque é uma especialização do fisioterapeuta. Tem a graduação, mas não é legalizado. Não tem um conselho de quiropraxia no Brasil. Não tem. Se você pesquisar, não existe. Pô, e é uma manobra, assim, no meu achismo, né, na minha concepção, uma manobra muito arriscada. Altíssimo risco. Por isso que eu sempre informo para as pessoas. Quando for realizar, marcar uma consulta, uma avaliação com um quiropraxista, pesquisa o número do crefito. Eu sempre deixo o meu crefito, tá ali no Instagram, em todos os meus perfis. Se você analisar, a primeira coisa que você tem que saber é se o cara é graduado em fisioterapia e a segunda especialização dele. Tem especializações muito boas no Brasil, tem da CBQ em Juiz de Fora, é 1 ano e meio de especialização, isso eu recomendo, para mim é o mais top do Brasil, tem da ABQ, entre outros. Quem tiver dúvida pode estar me mandando aí. Mas em relação à quiropraxia fora do Brasil, tem a graduação e também alguns profissionais fazem a especialização, como é o meu caso.
entendeu? Então tem duas opções, ou o cara faz a graduação, ou é formado, exemplo, em fisioterapia e medicina fora do Brasil, os caras também fazem. E qual foi a área que se especializou, Rafael? Aí foi em quiro, e depois eu tô terminando agora minha segunda especialização, que é em dor, que, pô, pra mim foi fundamental esse complemento de ter o conhecimento, a filosofia de avaliação e tratamento da quiropraxia junto com a neurociência moderna da dor. Está sendo fundamental para mim, porque tudo que eu vi na graduação já ficou para trás. Aquele tratamento que a gente chama de cinésio patológico ficou para trás, que a gente aprende na graduação que má postura gera dor, exemplo, que você tem que melhorar a postura para melhorar a dor do paciente. Isso com a neurociência moderna da dor, a gente já viu que essas coisas tudo caíram por terra. Então todo aquele ensinamento cartesiano, que é o modelo cartesiano de dor, ficou para trás. E os profissionais que não se atualizarem vai ficar para trás. Que hoje tanto eu como você daqui a pouco vai ser um profissional da educação física. Se a gente não tratar os nossos pacientes, eu sempre digo, profissional da educação física também é profissional da saúde. Com certeza, cara. Tem um cuidado muitas vezes mais íntimo com o paciente do que a maioria dos médicos, porque você vai estar na rotina ali dos pacientes, vai ter um cuidado diário com o paciente. Muitas das vezes o educador físico tem o costume de mandar uma mensagem perguntando como é que a pessoa ficou depois do treino. Sim. Então até isso influencia. E o ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: não tem como você isolar uma coisa só. Corpo, mente, alimentação, tá tudo junto. Então um profissional que só olha uma radiografia, só olha uma ressonância, tá ficando para trás, que é mais 90% dos profissionais da fisioterapia de todas as áreas estão ainda muito com aquela coisa. Se o paciente tem dor, tem alguma coisa, é porque tem algo errado. E isso já caiu por terra. Se eu fizer uma ressonância em nós três que está aqui, a gente está numa faixa etária aí dos 30 anos. Provavelmente nós três já tem hérnia de disco, só que não tem dor. E o que a gente analisou? Para você ter dor, não é a hérnia que gera dor, é o seu estilo de vida. Se você está dormindo mal, se tem uma mulher que chega em casa já brigando contigo, você está interessante, cara. Olha só, isso tudo eu não sabia. Legal. Você está entendendo? Então a gente tem que analisar o sono da pessoa, a alimentação. Quem come muito fast food, alimentos ultraprocessados, tem dor crônica. Se você analisar a pessoa, alguma parte do corpo dela, ela vai ter dor crônica. Então, o fator quantidade de atividade física, quem realiza menos de 150 minutos de atividade física por semana, está propenso a ter dor crônica. Aí o infeliz vive com o rabo sentado, comendo mal, dormindo mal, vai no médico, ele pede a primeira coisa uma ressonância, não faz avaliação no paciente, não pergunta estilo de vida, hábito, nível de atividade física. Na ressonância vai dar que está tudo estourado, só pela idade. O cara com 40, 50 anos vai dar alteração de qualquer pessoa, com dor ou sem dor. Porque as pessoas esquecem que o tecido, o nosso corpo todo envelhece. Da mesma forma que o cara começa a ficar careca, aqui ó, carequinha, cabelinho branco, pele cheia de ruga, cheia de marca de expressão. Ainda bem que eu voltei pro estúdio, tudo. Senão eu tava enrolado. Fica enrolado, o cara envelhece mais rápido. Eu tava sedentário aqui, ó. Ué, e envelhece mais rápido. E é verdade. As coisas que era pro cara começar a ter com 50 anos, o cara começa a ter com 25 anos. Adianta, né? Antecipa ali, né? Aí começa a ter dor crônica na coluna, no corpo todo. Então a gente tem que analisar o contexto todo. Rafael, eu tenho uma pergunta para você, cara, meio... até meio polêmico, cara. Tem fisioterapeuta, um exemplo, eu quebrei o braço esquerdo, ok? Eu quebrei o braço esquerdo. Tem fisioterapeuta que orienta o paciente a não fazer atividade física no braço direito. O braço esquerdo está quebrado, está, tipo assim, inativo, está em recuperação.
Mas o braço direito dele está bom. Tem fisioterapeuta que orienta a não fazer exercício até que o outro esteja bom para fazer exercício com os dois. E tem fisioterapeuta que orienta a fazer atividade física. E eu também, por estar na área da educação física, eu também já vi educador físico orientando a mesma coisa, cara. Qual é a sua posição? E essa que é a verdade. Existe um verdadeiro ou falso, um certo ou errado em relação a isso? E eu já sou da segunda linha. Eu quero ouvir, uai. Ué, eu tive um professor muito top na graduação, o cara é profissional de educação física, doutorado. Paulão, se esse vídeo chegar em você, Paulão, você tá vendo daí? O cara fez um trabalho com um paciente que era paciente em quadro renal, que você tem que fazer a transfusão de sangue. Você fica ali no aparelho sempre fazendo a transfusão. E o que acontece? Esse paciente recebe a transfusão de sangue sempre só de um lado, correto? Sim. Aí o trabalho dele de doutorado foi fazer musculação nesses pacientes, de um lado só do braço e o restante do corpo. Aí quando ele chegou para defender a tese dele de doutorado, os caras da banca se questionaram dele e falaram assim: ué, mas você vai fortalecer um lado só do corpo? Ele deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Opa. Ele falou: o que é melhor? Você ter os dois braços ruins ou um braço muito bom que consegue suprir todas as necessidades do seu dia a dia? Aí tipo, caiu por terra. Aí ele já foi aprovado, a tese de doutorado dele foi aprovada. Uma coisa simples, uma resposta simples. Exato. E para essa situação da fratura a mesma coisa. Não só pensando em questão de funcionalidade, do cara conseguir pentear um cabelo, conseguir se alimentar, não só isso. Existem vários estudos demonstrando que principalmente o treino resistido, o treino de força, ele é neuroprotetor e ele também aumenta a densidade, a matriz óssea, ou seja, quem treina musculação tem o osso mais forte, tem o sistema nervoso central, o seu cérebro fica mais protegido. E você já deve ter visto aí esses caras famosos aí, Cariani, tá na moda. Todo mundo falando que musculação previne até Alzheimer e Parkinson. Imagina, se você fosse desenvolver o Alzheimer e Parkinson com 60, 70 anos, se você é um cara que sempre fez musculação, provavelmente você nem chegue a ter. Ou você tem um sintoma muito velho, muito tarde da vida, um período muito tardio. Aí você vai ser aquele velho que fala: meu pai tá bom, faz tudo sozinho, só anda meio esquecido. Tu vai morrer e nem sabe que tá com a parada, você tá entendendo? Sim. Por conta dessa questão neuroprotetora, que quando a gente faz a musculação, por que eu indico musculação para todo mundo? Porque além dessa questão neuroprotetora, quanto mais massa muscular você tem, vamos supor que você tem diabetes. Se você tem um volume muscular muito grande, até a quantidade de insulina que você vai necessitar vai ser menor. Porque o nosso músculo sozinho, ele tem receptor de glicose. Então ele cumpre o papel da insulina. Se você está com açúcar no sangue, o seu próprio músculo absorve o açúcar, Sim, transforma em energia. Então por isso que, independente da modalidade, para tudo eu sempre indico. Mesmo não gostando, eu não gosto de musculação. Eu, por ser da área da saúde, eu faço. Por quê? É saúde. O pessoal acha que entrando na musculação vai ficar fortão, bombado. Por quê? Porque vê no Instagram, hoje em dia é o novo padrão de beleza, mas mal sabe a pessoa que é impossível alcançar aquele padrão sem o uso de anabolizante, uma dieta super restrita. Você tem que virar praticamente um atleta para ter o físico daquele fisiculturista. Mas o pessoal está normalizando algo que não é normal. Então você indica a musculação para um paciente e ele fala: não quero ficar fortão não, por conta disso. Você está entendendo que nível já está chegando? sim. Deixa eu te fazer, assim, uma pergunta. Na sua opinião,
o que que um educador físico numa sala de musculação, vamos se dizer assim, numa sala de musculação ou um personal, sei lá, qual é a postura dele, qual é o papel principal dele? Porque, tipo assim, hoje, o Rafael, hoje a academia tem 3 pilares que eu vejo. Hoje as academias, elas têm 3 pilares. A pessoa que ela vai buscar estética, tá? A pessoa que ela vai buscar o fortalecimento, saúde, enfim. E a pessoa que ela vai buscar a reabilitação encaminhada pelo fisioterapeuta, tá? E na sua opinião, qual é a postura correta de um profissional de sala de musculação? Você fala assim, poxa, essa postura, é esse papel. Eu sei que você é da área da fisioterapia, mas pelo que você estuda, você sabe qual é o papel do educador físico ali na sala de musculação, na questão da academia. Na questão de academia, cara, eu vou ser bem sincero pra você. É isso que eu quero, é isso que eu preciso para aprender também. Pra mim, todo profissional tinha que ser igual eu via tu lá, na musculação. Ter esse papel não só de autoridade, você tá entendendo? Porque a maioria das pessoas, 90% que tá ali, já teve um dia ruim, tá ali por obrigação, vê o ambiente da academia como um ambiente de tortura. Então a pessoa chegava ali na academia direto, eu via tu fazendo isso, irmão. Você jogava o cara lá pra cima, já brincando, zoando o cara, que você era mais próximo. Então, na maioria das academias, o que eu vejo é uma exclusão. Um ambiente, um local que era para ser de inclusão, acaba fazendo exclusão. Por quê? Muitos dos profissionais preferem treinar quem já sabe, quem tem o conhecimento, quem está com um físico melhor, do que aquele paciente obeso. Sendo que era para ser o contrário, era para a gente focar mais no paciente que chega obeso, no paciente sedentário, um paciente que não gosta de exercício, era para a gente estar batendo palma para ele, porque é sinal que ele está preocupado com a saúde dele, ele quer melhorar. Então, o que eu reparo muito nas academias, de modo geral, está faltando o acolhimento, esse incentivo para a pessoa estar ali, porque é um ambiente que a maioria não gosta. Entendi. Tá, assim, eu vou retrucar essa sua resposta para tentar puxar mais alguma coisa. Você falou na questão social, de acolhimento, de inclusão, enfim, porque eu faço, é a minha maneira de trabalhar, eu faço, porque eu cheguei na academia obeso, depressivo e tal, e vamos dizer que de que cinco profissionais, somente um, inclusive esse um, ele era estagiário, inclusive o Lucas, ele trabalha até na 110, e eu falo para ele até hoje, eu falo assim, cara, eu comecei a fazer educação física e eu faço igual a você porque você me tratou desse jeito e acreditou. E inclusive ele falou para mim, olha, você tem jeito para ser profissional de educação física, de tal maneira que ele conseguiu ali me convencer e... Já até sei qual Lucas que é. Pô, Lucas... Caraca, meu... Agora me deu um branco, mas eu conheço cavanhaque. Ele tem cavanhaque e tal, eu não sei qual é o sobrenome dele. Mas eu falo agora, o Rafael, na questão de portfólio profissional, em questão de execução, em questão... Qual é o papel do profissional, além do acolhimento social? Qual é o papel, assim, para você, na sua visão, assim? Na minha visão, o profissional de educação física tem que focar muito na prevenção. Porque, querendo ou não, o profissional da saúde que mais trabalha no setor primário de saúde, que é saúde preventiva, se não quase único, ninguém vai no médico sem ter nada, né? É o educador físico.
Porque a maioria faz um esporte, faz uma musculação, procura logo o educador físico. Então, o que falta na maioria é ter esse cuidado da biomecânica, um treino preventivo. Exemplo, sabe que aquele paciente tem um histórico, um quadro de lesão e dor no joelho. Ele não vai trabalhar o clássico, que é o padrão ouro, fortalecimento de quadríceps, todo mundo sabe. Agora, o que aquele fora da curva vai saber? Ele vai saber que nesse paciente com joelho, ele pode ter a dor no joelho por conta de uma hipomobilidade do tornozelo, uma outra área. Hipomobilidade. É a restrição de movimento. O nosso joelho não faz a dorse e a plantiflexão, correto? Tem aluno que você vai fazer uma análise dele, você vai pedir para ele fazer um agachamento, ele vai compensar na hora do agachamento, vai ficar na pontinha do pé ou vai jogar um pouco mais para frente, porque o tornozelo pode estar travado. É aquela galera toda travada, aquela... Exato, então ele pode estar jogando essa carga toda para o joelho por conta de um agachamento que está mal executado e o outro por membro conta da compensa. hipermobilidade. E o outro membro compensa. Eu vejo bastante vídeo seu em questão do quadril travado, cara. Eu sempre foco nisso, que é um dos que mais viraliza. Mas, cara, tá faz muito sentido, cara. Então, faz muito sentido. Inclusive, você é a prova disso. Eu não trabalho mais lá na Body Health, pessoal. Mas o Rafael está de prova. Vira e mexe, ele chegava e eu botava o celular do ladinho assim e falava pro aluno fazer, faz igual aí o Rafael e tal. E... ô Igor, você acredita, meu? Eu botava o celularzinho assim do lado, faz igual o Rafael aí, agora o movimento. Eu tava lá treinando musculação, eu escutava a minha voz, eu quis... o passo a passo, né? Padrão ali, ó. Faz nesse padrão. Não, eu sou fãzaço desse cara, meu. Fãzaço, não, sou fãzaço, mano. Não, sério. Então isso aí o corpo ele compensa, ele tem um sistema compensatório. Tem. O que seria um sistema compensatório, Rafael? É o que eu gosto de dizer, eu até explico nos meus vídeos e sempre recebo uma enxurrada de comentário da galera que faz fisioterapia, faz fortalecimento muscular e nunca melhora. Por quê? Porque não passou por uma boa avaliação. Por exemplo, eu pego também muitos casos, só para facilitar aqui que minha mão está mais livre, é mais fácil de dar o exemplo aqui no podcast. Vamos pegar um paciente que tem dor crônica na mão, seja qual for o diagnóstico que ele recebeu, síndrome do túnel do carpo, enfim, ele tem um histórico de dor na mão, formigamento, queimação, parestesia. Se você tratar a mão, a maioria dos pacientes não melhora e já chega muitas vezes em mim na segunda, terceira cirurgia na mão e ainda com dor. Porque ninguém viu, por exemplo, a cervical do paciente. A dor dele ele só sente na mão, mas o problema está na cervical. Então, o que eu já realizo nesse paciente? Eu realizo testes de compressão cervical, verifico se ele sente a dor no trajeto do nervo. Não sentindo, beleza. A gente pede movimentação ativa, a gente faz teste de amplitude de movimento, fortalece outras áreas do corpo para ele não compensar a mão. Dá uma educação em dor. O que já entraria na educação em dor? Terapia cognitiva funcional. Você vê o paciente, para ele pegar um copo d'água, ele está assim, ó, ele está tomando um copo d'água, ele está fazendo muita força. Então essa dor crônica que vem pode ser por um hábito ruim dele. Então, o copinho aqui de 200 gramas, para que eu vou fazer toda essa força? Então você já vai educando o paciente aqui, ó. Você não precisa fechar toda a mão, você vê, o cara fica tudo marcando aqui. Que é o tendão da mão marcando, tudo marcando, de tanta força que o cara faz. Então você também tem que trabalhar esse lado da terapia cognitiva funcional e essa abordagem que você falou. Que a dor da mão pode vir da cervical, pode vir de um ombro hipomóvel, ele vai fazer uma atividade na academia, ele tem restrição de movimento no ombro, então acaba compensando com mão, cotovelo. Então você tem que olhar todo o trajeto do sistema nervoso, aí você já vai pensar em músculos. Tem músculo que contraturado pode gerar dor na mão. Exemplo, se você tem uma tensão no peitoral menor, isso pode gerar uma dor na mão do paciente. Peitoral menor, quem vai dizer?
um peitoral menor contraturado, ele encurtado pode gerar uma dor aqui na sua mão. Ninguém vai dizer. Então você tem que avaliar o paciente como um todo, com testes funcionais, palpação, eu sempre friso muito isso. Quer saber se o fisioterapeuta é bom? É se ele te colocou a mão antes, palpou mesmo, pressionou o músculo e fez teste. Aí tu sabe que o cara é bom. Fora disso, pode correr que você tá só enxugando gelo ali. Se foi no cara com problema na cervical, o cara ficar tratando só cervical, meu irmão, pode pular para outro, tu nunca vai melhorar. Agora, em relação a, até mesmo o agachamento, né? Às vezes a pessoa não consegue agachar porque não é nem o... É porque a panturrilha dela tá travada, o músculo da panturrilha dela tá travado, não é isso? Já entra até no que eu falei. Ele pode ter... Lembra que eu te falei da restrição hipomobilidade no tornozelo? A panturrilha encurtada pode gerar hipomobilidade no tornozelo. Aí que entra o raciocínio clínico. Cara, eu vi um vídeo teu falando sobre dor no joelho e você tava falando que não era no joelho em si, era na lombar, cara. Na lombar. Mesmo... o corpo compensando o movimento. Sim. É o mesmo esquema que eu falei da mão. Se você tem algum problema na coluna, você pode sentir dor no pé, qualquer parte do quadril para baixo, você pode sentir dor, até dor crônica no joelho. Aí tu faz aplicação de ácido hialurônico, faz tratamento caro, caro pra caralho. Nada resolve. Quando era só tratar a coluna lombar, tu ia melhorar. Você tá entendendo? Caraca, Rafael. Caramba, meu. Então é muito mais complexo. Tratar dor é complexo, não tem forma milagrosa, tem que ter um nível de atividade física. Não é todo mundo que tem a força de vontade mesmo para melhorar. Até para a gente largar um vício, vamos supor, eu sou viciado em fumar. Eu vou ter que fazer um esforço absurdo, vou ter que implementar uma rotina. Para mim melhorar da dor é a mesma coisa, porque o nosso cérebro, se você tem dor crônica, dor acima de 3 meses, o nosso cérebro fica viciado em enviar informação dolorosa, mesmo não tendo nada ali naquele tecido. É o que a gente aprende na neurociência moderna da dor. Dor não é igual a lesão, lesão não é igual a dor. Você pode ter uma lesão ferrada no ombro, fazer de tudo, virar cambalhota, não ter dor. O outro paciente tem uma fissurazinha no tendão, sentir uma dor gigante. Sendo que você faz os testes no paciente, nada condiz com aquele trauma, a dor que ele sente, que é uma dor de nem conseguir dormir, por exemplo. Quando aquela dor no... Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Em relação a uma pessoa que ela, assim, no olhar de fisioterapeuta seu, em relação a que você também é especialista em dor e outros. Qual é a sua visão de uma pessoa que ela está querendo sair do sedentarismo, tá? Inclusive o sedentarismo está pegando até crianças hoje. Qual é a sua visão de uma pessoa que está saindo do sedentarismo e querendo começar a ter uma vida ativa em questão de exercício, mudar o estilo de vida? Na sua opinião, na sua visão, existe uma introdução a essa pessoa ao exercício, ou até mesmo você prefere que a pessoa comece na fisioterapia, ou um pilates, ou sei lá, um exercício mais, antes de ir para a musculação mais pesado? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a minha opinião é que para implementar qualquer pessoa, para ela começar a sair do sedentarismo, é que ela procure uma atividade que ela sinta prazer ou que ela sinta mais prazer, que às vezes sempre vai ter aquela pessoa que diz, eu não gosto de fazer nada, sempre vai ter um, né? Sempre vai ter o alecrim dourado que vai falar que não quer fazer nada. Então você tem que falar para a pessoa fazer algo que ela goste um pouquinho a mais. Que aí eu já sempre recomendo, faça, não importa, natação, hidro, pilates, treino na praça, tem aí na cidade vários grupinhos de treino na praça mesmo, gratuito. Eu recomendo que a pessoa comece com que ela sinta mais prazer e que ela não foque
só no lado negativo, porque até eu estou me corrigindo referente a isso. Às vezes eu recebo um comentário, alguém querendo me rebaixar, me desanimar, eu fico pensando naquilo o mês todo, sendo que no mesmo vídeo eu recebi 1000 comentários de pessoas me elogiando. Então, quando você quiser sair do sedentarismo, não pense nos 6 dias que você ficou sedentário. Se parabenize por aquele único dia da semana que você conseguiu sair de casa. Então, vamos começar pela mudança de mindset. Eu queria pedir a opinião de um sedentário que saiu essa semana, o Igor. E aí, Igor, como é que foi a sua saída do sedentarismo aí, irmão, essa semana aí? Além das dores no corpo, né, que eu tô sentindo bastante dor no corpo, mas é uma dor gostosa, prazerosa. Né? Eu já tava há 1 ano já e 4 meses, irmão, sem, né? 1 ano e 4 meses, cara? É, 1 ano e 4 meses. Cheguei a fazer, né, ir pra academia um dia, só tentando retornar, mas eu não consegui. E isso daí é muito bacana, irmão, você citar, porque eu acho que a motivação é tudo, cara. Se eu não tivesse o Marcão incentivando, falando, pô, vamos lá, cara, vamos fazer, vamos... Eu acho que assim, às vezes a gente fica meio que desmotivado ao lance que você falou até do hater, de repente um comentário negativo, que às vezes você se abate. Não, cara, você tem que realmente se estruturar ali e buscar ajuda de quem de fato tem a ajuda para te fornecer. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que o Marcão chegou, ele falou, pô, vamos lá, vamos fazer isso, vamos chegar junto. E se propôs ali a me treinar e enfim, de fazer esse acompanhamento, cara, tudo mudou. E isso pô, te parabenizo por isso, Marcão, aqui, né, nesse podcast também. É um cara que tá fazendo a entrevista aí, maestria, mas é um excelente profissional também na área de educação física. E é um cara aí que eu tô colando para mudar esse rumo aí do meu sedentarismo, cara. E tô super satisfeito. Já iniciei, né, as atividades e ontem, né? E amanhã já tô pensando já no próximo passo. Foi isso, inclusive, até eu fiz um curso chamado Psicologia do Atleta. Né? Então, tipo assim, para que, aí entra o que você falou, né? Para que a pessoa ela tenha uma atividade física que tenha um bom êxito, ela precisa estar bem emocionalmente. Sim. E psicologicamente. Exatamente. E por último, a questão dela anatômica, né? Porque exercício a gente vai adaptando, né? Exercício a gente vai adaptando. Mas o principal, cara, é a pessoa estar bem psicologicamente e emocionalmente, porque vai afetar totalmente a prática dela. Com certeza. Entendeu? Como você falou, tem pessoas que chegam com problemas, desanimadas, e se o educador físico não tiver esse treinamento, esse estudo, cara, infelizmente a gente não vai conseguir extrair o melhor ali do aluno, né? Muda os resultados, né, cara, de acordo com, né, você tendo essa sensibilidade ali, digamos assim, muda completamente o resultado final. Ô Igor, ô Rafael, sobre, a gente está vendo aí, você acabou de citar, a gente está vendo um movimento na cidade sobre corrida, né? Você citou sobre exercícios, mas também está tendo um movimento de corrida. E nas academias, eu já conversei com muitos profissionais e também na academia onde eu trabalhava e tal, está aparecendo muita gente lesionada, cara. E falando que foi depois que começou na corrida. E qual o seu olhar a respeito? Isso é polêmico. Isso é polêmico. A câmera 1, pode falar com a galera lá na câmera 1 que isso é... Ô Marcão, isso é um assunto que não era pra você tocar, cara. Que agora que eu tô faturando muito dinheiro, se eu comentar sobre isso, você me quebra, não, cara. Não pode, você né? Fica quietinho, ó. Deixa a turma correr de qualquer jeito aí, rapaz. Eu tô brincando. Mas isso que você tá falando, é o que eu gosto de dizer. Vai ser uma nova pandemia
de pessoas com diversos problemas, porque já quer correr num volume muito alto, acompanhando modinha, que agora a corrida tá no hype, todo mundo virou corredor, todo mundo fala em corrida, já vende o suplemento, já vende ali, gosta de tirar fotinha para se aparecer de um tênis de R$2.000, mas chora na fisioterapia preço, você tá entendendo? Então é aquilo, o pessoal quer correr, quer ter um estilo de atleta mesmo. Sem a maratona, né? 6 km, 5 km, 10 km. Mas até todo mundo banaliza os 5 km. 5 km, só 5% da população mundial faz 5 km. Então o cara nunca correu na vida. Já entra num grupinho querendo fazer 5 km. Aí o cara se arrebenta, o cara chora e eu sorrio o mês todo. Tá entendendo? Não, sim. E cara, eu fiquei um mês, até mesmo para o meu corpo recuperar. Eu sempre costumo dizer que o exercício físico, a academia, é um sistema de recomeço, cara. A gente tem que estar sempre pronto a recomeçar, porque vai ter dia que a gente não vai conseguir pegar o peso que a gente pegou semana passada. Né? Então, tipo assim, eu fiquei um mês parado. Eu corro 5 km e tal. Eu tô voltando agora às atividades, eu não tô correndo, eu tô caminhando, todo dia. Caminhando até o meu corpo pedir a corrida. Excelente. Sacou? Inclusive foi algo que também, né, frisando muito bem isso, Marcão, foi algo que a gente conversou também durante o nosso treino, né, Marcão? Não, a minha marca registrada é isso, cara. Eu até falei com ele, eu tô pensando em correr, porque é algo que eu gosto de fazer também. Falei, vou pensando em correr e tal, isso, aquilo. Ele, ô Igor, eu lembro muito bem ele falando isso, falou, Igor, vamos com calma, vamos adaptar novamente o seu corpo para futuramente você fazer outras práticas, fazer outras atividades, entendeu? Então acho que isso é muito importante. Porque ele poderia não falar, não, isso aí, vai lá, corre, vai lá, treina, vai lá, faz tudo. Tem o Rafael depois aqui na depois o Rafael vai, opa, peraí, Rafael, tô com dois, tudo pra tá jogando contra mim. Marcão, peraí, olha só, Marcão. Não, é minha marca registrada, cara. Minha marca registrada é essa. É sempre alertar a pessoa é como você falou. Eu costumo fazer analogia, cara, do profissional de sala de musculação, principalmente. Ele é como se fosse o que o Alexandre faz também, técnico de segurança do trabalho. Verdade. Para evitar... Faz total sentido. Mas voltando à sua visão, Rafael. Em questão da corrida, o principal fator de risco, o que gera realmente a lesão na corrida, não é a forma de pisada, como o pessoal fala, não é o tipo de tênis. O melhor tênis para corrida é o que você sente conforto para correr. Já tem vários estudos comparando pessoas com tênis de 5, 10, 20 mil reais, comparando com um filazinho de 100 reais. E a quantidade de lesão, desempenho de corrida é o mesmo. Porque tem gente que vai se sentir bem, aí é questão de sentir conforto. Tem gente que vai se sentir bem com um tênis pirata de 50 reais, o cara vai ter um puta de um desempenho, enquanto o outro grupo só vai sentir mais desempenho, menos fadiga, com aqueles tênis para corrida mesmo, que até joga, impulsiona o corpo para frente. Então, em questão de tênis de corrida, é algo muito pessoal. Até um fisioterapeuta que eu sigo muito, eu tenho os livros dele em casa, muito bom, o cara é brasileiro, Rogério Liporati, direto posta isso, que o tênis ideal é o que você se sente bem. Esse é o tênis perfeito para você. Você que quer correr, vai numa lojinha, um local que vende tênis, coloca no pé, dá uma andadinha ali, gostou do tênis, pode ir na certeza que é o melhor tênis para você. Eu terminei o curso agora de Pilates, né, cara? E eu tô fazendo Pilates também, toda quarta-feira, cara. E eu vejo, cara, eu faço musculação, tipo, há muitos anos. E, cara, eu tô melhorando, mas era muito travado, cara.
Muito travado. Então, tipo assim, às vezes a pessoa ela acha que pegar peso em si, ela está cuidando da saúde dela. Mas ela anda, quando ela, a academia, a musculação, ela precisa estar paralelo ao alongamento, cara. Essa é uma tese minha, cara. Precisa estar paralelo ao alongamento. Se a pessoa não cuidar do alongamento, ela vai enrijecendo a musculatura, ela vai travando a musculatura através do exercício e o músculo ele não está alongado. Você consegue Sim, visualizar sim. isso ou não? Tem questão de, se a gente observar, nas fraturas, antigamente, você já observou quando o cara engessava e encurtava o braço do paciente todinho? Eu não sabia disso não. Hoje em dia, quando a gente pega as fraturas, eles estão encurtando menos a articulação, porque eles analisaram que quando você mantém uma articulação, a fibra muscular, em um maior alongamento, você tem um volume maior de sarcômeros. Então a recuperação desse paciente vai ser mais rápida e ele vai perder menos massa muscular, você mantendo ali a articulação, a fibra mais alongada. Agora, em questão de prevenção de lesão e desempenho, principalmente em esporte de explosão, antigamente a gente achava que a lesão vinha por falta do alongamento. Hoje,